Só para conhecer melhor um pouquinho o meu auditório, quantos aqui são casados? Mas levanta a mão com mais alegria, né? Casado, pastor. Quem aqui está noivo ou noiva? Aqui, ok. Quem é aquele grupo de solteiros, encalhados, que estão precisando de uma oração muito forte nessa noite? Solteiros, mesmo se você não estiver precisando de uma oração muito forte, é brincadeira, mas tá ok. Envie os seus currículos para a secretaria da igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento. Aspectos do nosso relacionamento com Deus e aspectos do nosso relacionamento com o nosso próximo. E como temos feito a cada reunião, para a pessoa que está do seu lado, diga: a tua vinda aqui não foi em vão. Para a mesma pessoa, Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Uma saudação também aos nossos amigos que nos assistem através da internet. Muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, por termos em nossas mãos a Tua palavra para estudarmos. E nós suplicamos iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua boa, santa e reta vontade para a nossa vida. Fica conosco, Tu és o nosso convidado de honra. Ninguém aqui tem a menor pretensão de falar alguma coisa que não seja por Tua direção, que não seja reflexo da Tua vontade. Por isso suplicamos-te Tua indispensável bênção. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito, porque a Bíblia me permite acreditar assim, que Deus criou os seus filhos para eles serem felizes. Deus criou os seus filhos para que eles tivessem prazer. E diferente de alguns conceitos que todo mundo acha que prazer é coisa vinculada ao pecado, pensar em prazer, o crente não tem que ter prazer porque prazer é pecado. Não. Deixa o teu preconceito um pouquinho de lado e creia que a palavra prazer é uma palavra que reflete o desejo de Deus para a tua vida. Deus quer que você tenha prazer, mas um prazer genuíno, um prazer verdadeiro, um prazer que verdadeiramente lhe trará satisfação, felicidade. Eu quero começar falando e vou falar em nome de Jesus. Eu quero começar falando nessa noite para vocês sobre pelo menos 3 fontes de prazer que eu percebo na palavra de Deus. 3 fontes de prazer que pode o ser humano usufruir sob a perspectiva do plano de Deus para a nossa vida. E ao mesmo tempo em que estiver falando sobre essas 3 fontes de prazer que Deus nos proporciona, você vai perceber como é que o inimigo, que não quer que você tenha o prazer genuíno, tem trabalhado para jogar na lata do lixo os métodos que Deus criou para que você fosse feliz. Vamos lá. Primeira fonte de prazer. Prazer do homem para com Deus. Prazer do homem para com Deus. Primeira fonte de prazer. Prazer do homem para com Deus. Primeira fonte de prazer. Com um pouquinho mais de propriedade. De novo. Como está um pouquinho frio e a gente pode até se movimentar um pouquinho, você pode fazer assim, ó. Prazer do homem para com Deus. E aí você levanta a mão bonitinho. Vamos lá? Primeiro tipo de prazer. Segundo tipo de prazer. Prazer do homem consigo mesmo. Prazer do homem consigo mesmo. Segundo tipo. Primeiro. Segundo. Terceiro tipo de prazer. Prazer do homem para com o próximo, mais próximo, a saber e confundir, né? Prazer do homem para com o cônjuge.
Terceiro tipo de prazer, prazer do homem para com o cônjuge. E se de repente tem alguém do seu lado e você vai fazer assim, presta atenção no que você vai fazer, meu filho. Tá certo? Então, o terceiro tipo de prazer, prazer do homem para com o cônjuge. Terceiro tipo de prazer. Vamos lá então, número 1. Número 2. Número 3. Que bonito que ficou. Pastor, qual é a fonte de prazer do homem para com Deus? Aí você vai me dizer um monte de coisa. Ah, pastor, na oração nós temos prazer com Deus, vir à igreja, ler a palavra, testemunhar. Ok, tudo isso está certo. Vamos resumir numa só palavra para a gente ganhar tempo. Prazer do homem para com Deus, adoração. Prazer do homem para com Deus. Deus criou uma fonte de prazer entre ele e os seus filhos, e esta fonte de prazer se chama adoração. A mensagem desta noite não é sobre adoração, mas de qualquer forma eu não posso tocar nesse assunto sem colocar algumas coisas em evidência e procurarei falar do modo mais rápido possível. Adoração. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Adoração é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Agora você olha para a palavra de Deus e você percebe algo interessante. Do Gênesis ao Apocalipse, parece que Deus está suplicando a sua adoração. Constantemente Deus está pedindo para que você o adore. Venham me adorar, prostrem-se diante de mim, orem a mim, clamem a mim, busquem a mim. É Deus suplicando para que você o adore. Desde o Gênesis ao Apocalipse, há uma súplica explícita de Deus pedindo para que você o adore. E se você for racionalizar o negócio de um modo bem humano, você vai dizer assim, nossa, tadinho, Deus deve ser tão, coitado, tão carente, pedindo tanto que o adore, que o clame, que cante a Ele, que ore a Ele. Aí a gente acaba acreditando que adorar a Deus é um favor que a gente faz. Quando eu oro a Ele, que privilégio dEle estar recebendo a minha oração. Quando eu canto a Ele, que privilégio dEle, eu estou cantando para Ele. Quando eu busco, que privilégio dEle, eu o busco. E daqui a pouco, mesmo que involuntariamente, a gente começa a acreditar que é uma honra para Deus nós o buscarmos, nós o adorarmos, nós estarmos aqui nesta noite. E a gente acaba invertendo algumas coisas dentro do esquema da adoração. Olha aqui. Deus te pede que você ore a Ele? Pede. Deus pede que você o busque? Pede. Deus pede que você se humilhe a Ele? Pede. Deus pede que você cante louvores a Ele? Pede. Deus suplica que você o busque cotidianamente? Sim. Mas Ele não precisa. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para nada. Ele não pede minha adoração porque Ele é carente, necessitado, precisa ter o seu ego massageado. Ele não precisa. Quer você o adore ou não, Ele é Deus. Quer você o adore ou não, Ele continua sendo onipotente. Quer você o adore ou não, Ele é onisciente. Quer você o adore ou não, Ele é onipresente. Onipotência, onisciência, onipresença, grandiosidade de Deus. Ele não depende de nós para sermos o que Ele é. Por que Ele pede tanto que eu o adore, se Ele não é esse coitadinho? Se Ele não é esse carente? Ele pede que eu o adore, porque quando eu o adoro, o beneficiado na história sou eu. Ele se põe à minha disposição para ser adorado, não porque ele vá ser beneficiado pela adoração que eu faço, mas porque ele quer abençoar a minha vida e permite que você o adore para que você, tão somente você, seja o indivíduo privilegiado na história.
Quando nós adoramos a Deus, nós é quem ganhamos, é o nosso vazio que é preenchido, é a paz que é restaurada, é o peso dos ombros que é retirado, é a alma que canta aliviada na presença do Senhor, porque quando nós o adoramos, nós somos beneficiados. E olha para você, vem aqui como se estivesse fazendo um favor para Deus. Faz as coisas para Deus como se ele fosse o beneficiado e você estivesse fazendo um favor para Ele. Ele é quem faz um grande favor ao se colocar à tua disposição para que você o adore. Porque abençoado é você, porque com ou sem a tua adoração, Ele continua sendo o Deus maravilhoso que é. Então, em nome de Jesus, eu já começo te dizendo uma coisa nessa noite. Para de fazer jogo duro com Deus. Para de achar que é Ele que é o necessitado na história. Ele sem você é Deus, você sem Ele é nada. Então é privilégio nosso adorá-lo. Uma outra coisa sobre adoração. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo a presença de vários adoradores fiéis e gente também que não era referência de adoração. E tem um adorador em especial que me chama a atenção, o nome dele é Abraão. No capítulo 22 do livro de Gênesis, mas não é o texto que a gente vai ler agora, estou só de passagem. No capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus virou para Abraão e lhe disse: Abraão, meu filho. Pois não, Senhor. Agora eu quero que tu apanhes o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai até o alto do Monte Moriá. Vai ao Monte Moriá, na verdade o Moriá é uma cordilheira, e eu te mostrarei uma daquelas montanhas sobre a qual você sacrificará o teu próprio filho, o teu único filho a quem tu amas. Foi a caminhada mais difícil da vida de Abraão. Quando ele chega no pé do monte, ele vira para os seus serviçais e diz assim: fiquem aqui, eu e o rapaz subiremos e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ah, pastor, Abraão foi matar o próprio filho. Não foi. A Bíblia diz que ele foi adorar a Deus. Na adoração, Deus pediu a entrega do filho, o sacrifício do filho. Você acha que isso foi fácil para Abraão? Claro que não, foi a caminhada mais difícil da vida dele, mas ele tinha uma convicção, a prioridade de sua vida era adorar a Deus. E quando a gente adora a Deus, estamos preocupados em não agradar ao nosso próprio eu. Então o sinônimo é o seguinte: adorar a Deus não é fazer o que eu quero. Adorar a Deus é fazer o que Ele pede. Se Ele pediu o filho, é o filho que eu vou entregar. Se Ele pediu o sábado, é o sábado que eu vou dar. Se Ele pediu o dízimo, é o dízimo que eu vou devolver. Se Ele falou que é roxo, que é amarelo, que é verde. Mas aí tem um papo muito moderno girando aí. E qual é o papo super pós-moderno? É que Deus é maravilhoso e o que importa é que a gente faça de coração. E não importa o que a gente faça, desde que seja de coração. Que lindo. Por que Abraão não foi de coração e deu uma ovelha no lugar do filho? Porque Deus não pediu a ovelha, Deus pediu o filho. E ele, como adorador, ele estava entregando o filho porque foi isso que Deus pediu. Embora fosse muito difícil. Porque, desculpa, se você só quer adorar a Deus quando as coisas são fáceis, você pode ser o que você quiser, mas adorador você não é. Porque o adorador de verdade é aquele que adora a Deus quando tudo está bem, mas é aquele que adora a Deus quando tudo vai mal. O adorador de verdade é aquele que adora a Deus dando para ele o que ele pediu, não o que você quer. E não me vem com esse papo de que o que você faz, embora seja de todo o coração, independente da vontade de Deus, Deus vai aceitar. Mentira, isso não é bíblico. Exemplo. Você observa Caim e Abel. Deus convidou ambos para adorá-lo. Não porque Deus precisava, mas para que Caim e Abel fossem plenamente preenchidos. A adoração tinha que ser feita por intermédio do cordeiro. Abel foi lá, ofereceu o cordeiro em holocausto porque Deus pediu o cordeiro.
Caim, em contrapartida, deve ter raciocinado. Caim já era da geração diferente. E aí Caim deve ter pensado, mas Deus é muito legal, Deus é muito 10, Deus compreende tudo, Deus sabe do meu coração. Tadinha da ovelhinha, eu vou matar aquele bichinho tão simpático, tão inofensivo, não vou fazer isso não, é sangue desnecessário. Deus vai entender. Quer saber de uma coisa? Tive uma ideia, eu vou fazer um cesto bem bonitão, com produtos da terra, hortifruti granjeiros. Abel levou o cordeiro, eu vou levar o hortifruti granjeiro, e eu vou fazer aqui um cesto bonitão, eu vou colocar aqui uma galinha feita de abacaxi, vou espetar um monte de ovinhos de codorna, eu vou pegar a melancia, vou fazer uma cesta toda decorada com os cortes super especiais e uma melancia ornamentada, eu vou colocar um monte de folhas de couve, eu vou colocar um monte de folhas de alface, eu vou colocar os morangos para enfeitar, e até o lixo do jiló ele ia colocar lá. Meu Deus do céu, quem merece jiló, gente? E ele fez uma cesta bonitona. Aí veio com a cesta, Senhor, olha o que eu trouxe para o Senhor, de coração. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim rejeitou. Mas não era de coração. É de coração, mas não é o que Deus pediu, então não adianta. Ei, quer saber de uma coisa? Adorar a Deus de verdade é fazer o que Ele pede, não é o que eu quero. Eu sei que você acha muita coisa. Pastor, eu acho isso. Pastor, eu acho... Desculpa, problema é teu o que você acha. Para adorar a Deus de verdade não é o que você acha, é o que Ele pede. Caso contrário, pode ser o que for, mas adoração não é. Adoração é o que Ele pediu. E sabe por que essa igreja é a igreja de Deus? Porque nós fazemos o que Ele pede. No dia que essa igreja parar de fazer o que está escrito e começar a fazer o que o irmão achou, o que o fulano achou, o que o outro pensou, isso aqui vai deixar de ser igreja de Deus e vai ser igreja do fulano, do ciclano e do bertano. Mas como aqui se faz o que diz a palavra, essa aqui é a casa do Senhor. Então não é o que você quer. E não é também só quando é fácil. O adorador é o adorador quando as coisas estão fáceis, quando as coisas estão difíceis, quando faz o que é fácil, quando faz o que é difícil, quando faz quando está bom, quando faz quando está ruim. E é o que Deus pediu, não é o que você acha, não é o que você quer. Assim diz o Senhor. E a questão da adoração é fundamental porque, na verdade, ela vai determinar o salvo do perdido. Porque quem é que vai estar salvo? O verdadeiro adorador. E quem estará perdido? Quem não foi adorador de Deus ou quem foi um falso adorador. E muita gente, pretensamente sendo adorador, dirá naquele dia, mas Senhor, em Teu nome nós não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos curas, maravilhas. E Deus então lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. A adoração é o elemento que vai determinar o salvo do perdido, irmãos. Basta olhar a tríplice mensagem angélica em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Nós adoramos a Deus todos os dias e temos um dia especial para adorá-lo como Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. Percebe como é que as coisas se encaixam? Percebe como a Bíblia é tão clara? E olha você querendo viver uma vida cristã em cima do que você acha. Olha você querendo viver uma vida cristã em cima das suas opiniões. Não é a tua opinião, amigão. É a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque a tua opinião não me preenche, a tua opinião não me transforma, mas a opinião de Deus me preenche, me transforma e me põe numa situação de nova criatura mediante sua presença. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora o que o diabo fez? Para que você não sinta prazer entre você e Deus nesse processo maravilhoso denominado adoração, ele veio e torceu tudo. Adora a Deus do teu jeito. O importante é você fazer de coração. Aí ele pediu sábado, se você guardar a sexta de coração, o domingo de coração. Aí ele pediu cordeiro, traz uma fruta desde que seja de coração. Não importa, não importa, não importa, o importante é de coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Ele não é padrão para determinar o que é certo e o que é errado. O padrão que determina o que é certo e errado é a palavra de Deus. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Seguir seu coração. Pastor...
quando tocar no meu coração, eu vou me batizar. Quando eu sentir no meu coração que eu devo fazer, e nós estamos numa época difícil, porque você vira para o indivíduo, você abre a palavra e você mostra a vontade de Deus. Olha aqui, e esses dias eu estava com um jovem, olha aqui, olha a orientação de Deus para a tua vida. E você mostra na Bíblia a orientação de Deus para a vida dele, e ele olha, e ele lê, é verdade, pastor, está escrito. Mas sabe de uma coisa? Eu vou para o meu quarto orar e vou ver se Deus me revela se isso é verdade. Ah, é? Essa é a geração que nós temos hoje em dia. Gente que está com a palavra de Deus, mas que está colocando a sua experiência pessoal acima da revelação. Deus não vai te revelar aquilo que Ele já revelou. Ah, pastor, não sei. Sabe, pastor, estou com dúvida. Dúvida de quê, menina? É que eu queria casar, sabe, pastor, ele é um menino tão bom, tão maravilhoso, ele tem uma ótima profissão, sabe, ele é firme na igreja. Nossa, pastor, ele é bonitão também. É um homem perfeito, só tem um probleminha, pastor. O que foi, minha irmã? Aí ele bate na mãe. Ah, é? O senhor acha que eu devia casar, pastor? Claro, irmã, casa rápido. A velhinha não pode continuar apanhando. Quer ouvir o quê? Para uma coisa tão óbvia, que está tão claramente revelado na palavra, você vai querer ainda argumentar para aquilo que já é explícito, já é claro na palavra de Deus? Ah, está aqui, o sábado é o dia do Senhor, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Está escrito, não vos ponhais em julgo desigual com aquele que é incrédulo, não se casa com gente que não é da mesma fé. Ah, eu vou revelar porque ele é tão bom, ele é tão educado, ele é tão isso, ele é tão aquilo. Você acha que Deus não sabe o que está dizendo? Aí ficam aí esta geração de adoradores estranhos que não estão dispostos a fazer a vontade de Deus, que não se adequam à palavra, querem adequar a palavra à sua vida. Qual é o resultado? Uma igreja frágil, uma igreja fraca, cristãos que estão aí sem a manifestação do poder de Deus na vida, gente que não tem fé, gente que não consegue ir adiante. E o que está acontecendo? Deus não está presente, Deus não está agindo, como se o problema fosse em Deus, e eu é que sou o indivíduo cujo canal está interrompido para que as bênçãos de Deus venham até mim. Desobstrui nessa noite, meu irmão. Deixa Deus te alcançar do jeito que só Ele sabe, e Ele vai abençoar você. Prazer do homem para com Deus. Prazer do homem para com Deus. Prazer do homem para consigo mesmo. Ah, pastor, aí tem um monte, o futebol, televisão. Não. Claro que são várias fontes de prazer do homem para consigo mesmo, mas eu vou apanhar uma que a Bíblia revela. Alimentação. Prazer do homem para consigo mesmo, alimentação. Gente, comer é bom demais, é ou não é? É bom demais. Quando tu está cheio de fome, tu senta para comer, mas é uma bênção, irmão. É bom ou não é? Se é, dá um joia assim, fala assim. Aproveita e me leva para almoçar, gente. Que coisa boa. Agora tem gente que não come para viver, tem gente que vive para comer, né? Tem gente que parece um peixinho, vai morrer pela boca. Cava a sepultura com os próprios dentes. Em vez de comer para ter saúde, está comendo para ter enfermidade. E acha até que isso não tem nada a ver com vida cristã. Ah, não tem nada a ver, comida com religião, nada a ver. Tudo a ver. Deus que criou a máquina viva sabe perfeitamente o que é bom para que esta máquina tenha uma manutenção adequada. Por isso, em sua palavra, Ele já delineou qual era a carne boa para o consumo, qual era a carne ruim, carne própria, carne imprópria, e Deus foi orientando tudo, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso. E ela vai um pouco mais além, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu como e bebo para a glória de Deus. Por quê? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, não é uma lata de lixo. Presta atenção o que você anda jogando dentro do teu organismo. Esse organismo é templo do Espírito Santo, não é uma lata de lixo. Cuide dele com um pouco mais de respeito. Viva se alimentando para ter saúde, não para ter enfermidade. E nós, adventistas do sétimo dia, estudantes da palavra de Deus, temos o nosso princípio de saúde e pregamos isso. E aliás, Ellen White diz que a mensagem de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica. E essa igreja é uma igreja bacana, porque tem um monte de movimentos aí pró-saúde, tem uns cursos que estão sendo oferecidos, eu vi os folders aí para não engordar, e aquela coisa toda, cuidar da saúde. Que legal, tem curso de culinária, cozinha melhor, para ter mais saúde. Que coisa linda. Por quê? Porque quando nós temos saúde, nós entendemos melhor a palavra de Deus, os planos de Deus, e como é que é a tua vida sem saúde? Você não pode usufruir das coisas boas que estão ao seu redor, você não pode nem usufruir da tua própria família porque você não tem saúde. E qual é o nosso princípio de saúde? Nós temos um princípio. O princípio é o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Esse é o nosso princípio. Eu queria te explicar o que é princípio de saúde de um modo mais fácil. Eu sei que você é uma pessoa muito inteligente, eu não estou menosprezando a sua capacidade de absorção. Mas é que eu sou assim, eu gosto de usar exemplos. Suponhamos, hoje a Flávia está fazendo aniversário. Flávia é essa daqui, não é? Parabéns, Flávia, Deus abençoe você. O marido está desesperado. Ora pela minha mulher, ora pela minha mulher. Flávia está acompanhada da família, né? Família. Sejam todos bem-vindos, viu? Uma saudação especial aqui para a família da Flávia, por favor. Isso aqui não é tchau não, tá? Sejam bem-vindos. A Flávia está fazendo aniversário. Posso usar a Flávia como exemplo? Posso, Luiz? Vamos sair para comemorar. Que tal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos comemorar. E normalmente quando a gente sai para comemorar, vamos comer em algum lugar. Vamos comer aonde? Vamos comer num lugar onde tem a opção para todos. Quem é vegetariano vai ter boa salada, quem come carne vai ter carne para comer. Que lugar é esse mesmo? Uma churrascaria. Vamos reunir todo mundo e vamos para a churrascaria. Aí vamos lá comemorar o aniversário da Flávia. Aí eu vou usar o Luiz como exemplo, dá licença. Aí o Luiz diz assim, o garçom chega com um pedaço de pernil suíno, e aí o Luiz vai virar e dizer assim, não, eu não como não, porque eu sou adventista do sétimo dia, eu não como carne de porco, meu corpo é o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz, portanto, que é comais, que é bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O garçom olha para o Luiz, meu Deus, que homem diferente. Aí ele anuncia, gente, esse camarada é adventista do sétimo dia, olha o garçom, ele diz que o corpo dele é o templo do Espírito Santo, ele tem um princípio de saúde que diz, portanto, que é comais, que é bebais, ou não faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Pessoal, nossa, impressionado. Aí daqui a pouco dá uma rodadinha, traz um camarãozinho para o... Ele diz, rapaz, eu sou adventista do sétimo dia, lá em Levítico 11 ensina isso, meu corpo é o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz, portanto, que é comais, que é bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, eu sou adventista do sétimo dia. O garçom, isso aqui também não? Não. E está todo mundo impressionado. Todo mundo está extasiado, porque o camarada tem um princípio de saúde. Daqui a pouco vem o garçom com uma peça de picanha. Isso aqui, senhor, o senhor come? Como? Vou pôr um pedacinho para o senhor. Não, pode pôr a peça toda. Não come um pedacinho de carne de porco porque é pecado. Agora come o boi inteiro e palito o dente com chifre, e aí não é pecado. Pecou do mesmo jeito. Por que pecou do mesmo jeito? Porque feriu o princípio de saúde. Sou profeta não, né, barão? Sou profeta não, viu? Feriu o princípio de saúde do mesmo jeito, irmãos. Porque deixou de ter o cuidado pelo corpo. Porque cuidou do corpo quando não queria comer um alimento imundo, mas não cuidou do corpo quando comeu em demasia. Errou do mesmo jeito. Isso é princípio de saúde.
E sabe, eu fico pensando, olha, reforma de saúde não vai salvar ninguém. Não foi uma cenoura que morreu por você na cruz do Calvário. Não foi uma alface que morreu por você na cruz do Calvário. Para com essa coisa de que reforma de saúde vai salvar as pessoas. Reforma de saúde não salva ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pode deixar muita gente de fora. Por quê? Porque eu preciso ter saúde para entender o plano da salvação. Se eu não faço uma reforma de saúde, se eu não tenho saúde, se eu não cuido do meu corpo, eu posso me perder por não compreender bem o plano da salvação. Porque você sabe que quando o corpo está são, a mente fica sã. Cuida do teu corpo, primeiro, porque ele não te pertence. Deus te emprestou e quando ele voltar, você vai ter que dar conta. Deus tem fontes de prazer, sim ou não? Número 1. Número 1. Número 1. Não, gagueja, não fica feio. Número 1. Prazer do homem para com Deus. Número 1. Adorar. Número 2. Prazer do homem para consigo mesmo. Alimentar. Eu tenho um episódio tão triste, esse negócio de alimentação, sabe? Eu era pastor distrital, alguns bons anos atrás, e a gente resolveu fazer um jantar dos namorados no sábado posterior à data do Dia dos Namorados. 80 casais, 90 casais, perdão, 180 pessoas. Pastor, o senhor vai ser o responsável por achar o espaço para a gente poder fazer esse jantar romântico. E aí eu fui numa churrascaria bem legal, por sugestão do pessoal, cheguei lá no Rio de Janeiro, olhei a churrascaria e fui conversar com o gerente. Senhor, eu sou pastor da igreja adventista, a gente vai fazer um jantar para os casais, são 90 casais, 180 pessoas, e nós gostaríamos de combinar alguma coisa aqui contigo. É possível fechar o espaço só para esse grupo? Não, pastor, é possível sim, mas o preço é tanto. Mas, irmão, olha só, deixa eu te falar, faz um preço especial para a gente. Não, pastor, não posso fazer um preço especial, esse já é o preço da casa, é o preço mínimo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você conhece a igreja adventista, o pessoal da igreja adventista ele tem um cuidado muito bom com a alimentação. À noite, inclusive, eles quase não comem nada. E se você abaixar o preço, você não vai ter prejuízos com isso, fica tranquilo. Pastor, o senhor está me falando sério? Não, eu estou te falando sério, olha só, a nossa filosofia de saúde é a seguinte, e falei, portanto, quer comais, quer bebais, fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, aquela coisa toda. A gente evita muito o alimento carne, come o mínimo possível e tal. Não é que é pecado comer carne, mas uma vez que não faz muito bem, então você é uma churrascaria, mas pode reforçar bastante a salada, que carne o pessoal não vai pegar pesado. Ele virou para mim e disse, pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Eu falei, absoluta, eu conheço o meu povo. O dia do jantar dos namorados chegou, aquela fila se formou, fizemos um arquinho bonito de coração para o pessoal passar dentro, um violino tocando, jantarzinho, uma luz de vela, programinha romântico, troca bombonzinho, bilhetinho, nhenhenhen, nhenhenhen. Daqui a pouco alguém desesperado diz assim, pastor, nós não vamos comer não? Aí eu, sujou. Aí eu olhei para o garçom, deram ok. Eu falei, gente, está liberado. Mas foi uma corrida. Os homens deixaram o romantismo de lado, as mulheres ficaram para trás e correram lá para o buffet e começaram a acumular carne. E o que me assustou de verdade foi uma irmã que pegou 2 pratos de uma vez e ela não fez um prato, ela fez 2 montanhas. E a dificuldade para ela administrar o Everest dela era o seguinte, porque ela já havia ocupado todos os espaços do prato e estava tentando equilibrar um ovo de codorna na ponta. Só que não ficava, ele rolava e caía, e ela botava, rolava, caía, e ela estava naquela dificuldade. E ela veio e se assentou próximo a mim com os 2 pratos dela. Eu, nossa, que coisa impressionante, eu vou estar com apetite, hein, irmã? Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ela abriu a bolsa e sacou uma Tupperware.
E o prato só de carne, ela foi colocando as carnes dentro do recipiente, tampou e pôs na bolsa. E eu virei para ela e disse, o que você está fazendo? E ela falou, eu estou garantindo a semana, pastor. E nessa altura, o gerente estava desesperado à minha procura. E finalmente ele me achou e disse, pastor, o teu povo não fuma, o teu povo não bebe, mas ô raça para comer. Come igual traça. Nunca mais me venha com aquela conversa de que essa gente tem uma filosofia de saúde. Irmãos, eu fiquei arrasado. Pensa num pastor que não conhece o rebanho. No dia seguinte, eu tinha que fazer uma visita a um dos oficiais da igreja, porque ele iria junto comigo visitar um candidato para ser batizado. Bati na porta do camarada e lá vem ele, depois de muito tempo, me fazendo esperar, abrindo a porta com muita dificuldade. Ai, pastor! Que foi, meu irmão? Estou passando mal. Por que você está passando mal? Eu comi demais ontem à noite, pastor. Vem cá, eu não sei nem se eu posso ir na visita, entra aqui para orar por mim. Irmão, não vou orar por você, não. Se eu orar por você, eu vou pedir para Deus te matar. Porque você é um estorvo para a obra de Deus. Pastor, o que é isso? Você come igual um animal e depois quer que Deus venha ter misericórdia de você pela bobagem que você está fazendo? Muda de vida, meu irmão. E sabe de uma coisa? Como é que nós estamos tratando o nosso corpo? Você acha que isso não tem nada a ver com religião? Deus te deu alimentação para ser uma fonte de prazer. Você está usando a mesma como uma fonte de enfermidades. Pensa um pouco. O diabo colocou aí, não tenhas por imundo que Deus purificou, torceu o texto bíblico, pode comer o que você quiser, desde que você ore, coma, e ainda vem com a conversa, você já não bebe, você já não fuma, você não vai pegar mulher de ninguém, então usufrua aí o que você quiser, come, pelo menos come a alegria que você tem. Queridos, fonte de prazer entre o homem e Deus, adorar. Fonte de prazer entre o homem e ele mesmo, alimentar. Fonte de prazer do homem para com o cônjuge, fala. Não, mas fala com força. Está com medo de falar? Se tem medo de falar sexo, fala diferente, fala sexo. O pastor Fernando está te ouvindo aqui, não vou falar sexo aqui, o pastor Fernando está me ouvindo. Fala sexo e dá uma disfarçada, né? Fonte de prazer do homem para com o cônjuge. Não. Eu sei que você gosta. Solteiro não precisa falar, não. Fonte de prazer entre o homem e o cônjuge. Ô Luiz, está animado hoje, hein? Ela faz aniversário, mas você que quer presente. Brincadeira. Irmãos, ô pastor, o senhor vai falar de sexo na igreja numa quarta-feira, o senhor está doido? Doido eu já sou, você já viu, né? Primeira vez que eu encontro com o pastor Fernando nos corredores da Novo Tempo, ele olhou para mim, eu cumprimentei a pessoa famosa, eu olhei para ele, pastor Fernando, ele ficou olhando assim para mim, você é aquele pastor doidinho. Mas Deus usa as coisas loucas também, né, pastor? Sexo. Já reparou que no nosso mundo tudo gira em torno de sexo? Tudo é sexo. Propaganda de calça jeans. A última coisa que você vê é a calça jeans. Outro dia eu atravessava a ponte Rio-Niterói e estou olhando lá a propaganda Azulejos Eliana. Estava a Eliana com um biquininho e um azulejinho do lado assim. Mas o que o azulejo tem a ver com mulher seminua? O que calça jeans tem a ver com mulher seminua? Há um tempo desse no Rio de Janeiro, eu não sei se foi uma ideia de caráter coletivo, mandaram embora todos os homens que trabalhavam como frentistas nos postos e as mulheres passaram a ser
a serem frentistas nos postos do Rio de Janeiro, e abastecer se tornou uma provação, porque você chegava para abastecer o carro, a menina estava seminua, um topzinho pequenininho, um shortinho pequenininho, e ela virava para você: vai encher o tanque, Senhor? Minha mulher do lado: não olha não, meu filho, enche aí, vai, pelo amor de Deus. Como é que pode? Tudo gira em torno de sexo. O filme só faz sucesso se tiver cenas eróticas, cenas sensuais. Hoje a mulher top da sociedade, a mulher que faz sucesso, ela não é caracterizada como uma mulher de sucesso por aquilo que ela pensa. Ela é caracterizada pelos diâmetros do seu corpo, pela metragem do seu corpo, pelas características do seu corpo. A mulher que está na mídia é a mulher que sexualmente ela é aceitável dentro dos parâmetros que estão colocando por aí. O corpo determina a qualidade da mulher. E ela hoje se transformou em apenas um objeto sexual. Tudo gira em torno de sexo. E o que é a mulher? Um objeto sexual. Quem é o homem de verdade? O homem de verdade na sociedade que nós vivemos é o homem que vem e apanha. Eu vou falar na linguagem jovem, desculpa. É o homem que pega um monte de mulher. Fui para a balada esse fim de semana, peguei um monte. Esse é homem, ó, homem. Você olha para a palavra de Deus, a perspectiva é diferente. O homem de verdade não é aquele que pega um monte de mulher. O homem de verdade não é aquele que conquista um monte de mulher. O homem de verdade é aquele que consegue conquistar a mesma mulher todo dia. Esse é o homem de verdade. Aí, estamos aí sob uma influência maléfica do conceito mundano quanto à sexualidade e sexo. Resultado, a mulher tem sido tratada como um objeto descartável. O importante é pegar, usar e jogar fora. E não é que essa maldição se repete no meio da juventude? Porque a onda é pegar uma aqui, largar, pegar outra ali, largar. Vamos ficar, fica aqui, fica ali, fica lá, fica colar. O que é a mulher? Um objeto descartável que usa e joga fora? É uma propriedade pública que todo mundo pode usar? Olha, me desculpa a minha franqueza, mulher querida. Se você esperar que um homem lhe dê valor, você vai morrer sem valor, porque o homem não vale nada. Mas quem deve dar valor a você é você mesmo. Se você não se valoriza, desculpa, ninguém vai valorizar você. E quanto ao que diz Ellen White a respeito disso, muito simples, Lar Adventista, página 85. Não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. Então tu brinca de ficar com um, tu brinca de ficar com outro, tu brinca de ficar com outro, e aí você acha que está praticando a vontade de Deus, ou você está sendo um instrumento do diabo dentro da própria igreja? Aliás, a gente observa o que diz a Bíblia: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí vem a pergunta: quem foi que disse que todo casamento foi Deus que uniu? E Ellen White novamente aparece dizendo no Lar Adventista: o diabo está trabalhando para unir jovens inexperientes e imaturos. Por quê? Porque se ele consegue consolidar dentro desta igreja algumas famílias problemáticas, sabe o que vai acontecer? Essa igreja terá dificuldades para o crescimento. E quando é que você começa a trabalhar bem para ter um bom casamento? Na sua época de namoro. E saiba de uma coisa: o que começa errado dificilmente dá certo. Não que Deus não possa fazer um milagre, mas agora, o momento em que você namora, as escolhas que você faz, vai determinar o tipo de casamento que daqui a pouco você vai ter. Mas o diabo está trabalhando para que todos sejamos apenas objetos sexuais nas mãos dos outros. É a sociedade do consumo. Usa e depois joga fora. Deus quer que você tenha prazer. Foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. Eu me sinto plenamente à vontade para falar sobre isso, porque é algo que foi criado por Deus. Está sendo manipulado pelas trevas, está sendo mal direcionado pelas trevas, mas o sexo é uma bênção criada por Deus e expresso na sua palavra. Mas esta bênção
mal utilizada, está sendo transformado na vida de muitos em uma verdadeira maldição. E o que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em uma fonte de maldição. A alimentação, que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em uma maldição. A adoração, que deveria ser uma fonte genuína de prazer, se transforma em frustração. Não estamos sendo felizes, não porque Deus não tenha criado mecanismo para a nossa felicidade, mas porque os mecanismos criados por Deus estão sendo mal administrados. E me desculpa, você não sofre por falta de bênçãos. Deus te dá bênçãos, mas você não sabe administrar as bênçãos que Ele te deu. Ele te dá um corpo maravilhoso, e o que você faz com este corpo? Transforma-o em um objeto de promiscuidade. O que deveria ser uma bênção se transforma em uma maldição. Aí me chega um menino do dia desse: pastor, eu queria tanto casar, mas não tem moça aqui na igreja mais para casar. Mas como assim que não tem tanta moça bonita na igreja? Ah, pastor, imagina, pastor. Ah, para mim não dá não. Mas por que não dá, rapaz? Olha só, pastor, imagina o dia do casamento. Venho eu com a fulaninha de tal, por exemplo. Aí eu estou passando no corredor, olho para a rapaziada, só vou ver os comentários. Ih, peguei. Não, peguei também. Não, também peguei. Ih, cara, também peguei. Pastor, passou pela mão de todo mundo, pastor. Que tipo de valor você está acreditando a você mesmo, minha jovem? Você constrói as coisas ao teu respeito do jeito que você quiser. E me desculpa mesmo, mas a maneira como as mulheres são tratadas hoje na nossa sociedade é culpa das próprias mulheres que se permitiram ser tratadas assim. E se você não mudar o modo como tratam você, ninguém mais mudará, porque o respeito, ele precisa ser dado por tua parte, se você quiser ser respeitado. Pastor, quero fazer sexo. Posso? Pode. Foi criado por Deus. Aliás, nós não gostamos muito de falar no assunto e falamos menos do que deveríamos falar, e isso é um grande problema que a igreja comete. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho de mestrado só em cima de sexualidade e sexo entre os jovens adventistas em uma igreja em Belo Horizonte. Os pais nunca conversaram com ninguém, a realidade dos meus pesquisados. A igreja nunca abordou sobre o assunto. Onde eles aprenderam? Com os amigos na rua, hoje mais modernamente pela internet, e biologicamente o que a escola ensina. O padrão moral que rege a sexualidade, pautado na palavra de Deus, não é pregado. Por quê? Porque a igreja se omite, os pais não falam a respeito e a igreja também não fala. E a fonte de informação, obviamente, não é segundo a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Estamos vivendo numa igreja de jovens bonitos, estão bem vestidos, bem assentados, só que ninguém sabe os conflitos sexuais que cada um deles estão vivendo durante a fase do namoro, durante a fase da adolescência, não estão sabendo lidar com os próprios hormônios, com o desenvolvimento do aspecto físico, eles não sabem lidar com isso. E eles não têm liberdade para conversar com os pais, e eles também não têm liberdade para conversar com o pastor, e se sentem sozinhos e isolados, uma presa muito fácil para o diabo fazer o que quiser. Que perigo, irmãos. E ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Sabe por que a gente atrapalha? Porque por conta do nosso preconceito a gente não quer abordar o assunto. A gente tem até uma musiquinha na igreja que a gente começa a cantar, ensinando para as criancinhas, né? Cuidado, pezinho, aonde pisa, que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, aonde pisa. Ah, mamãe, Jesus fez o pezinho? Fez o pezinho, filhinha. Cuidado aonde pisa. Cuidado, mãozinha, o que pega. Ah, Jesus fez a mãozinha, mamãe. Fez a mãozinha, fez a cabeça, fez o olho, fez a orelha, fez as pernas, fez os braços. Tudo Jesus fez.
Braço se chama braço, perna se chama perna, pé se chama pé, cabeça se chama cabeça, olho se chama olho. Aí quando a criança olha, mamãe, esse negócio aqui no meio das minhas pernas, o que é isso? Menino, para com isso. Esse você está falando. Coisa feia é essa. Quem te ensinou isso? Aí o braço se chama braço, a perna se chama perna, o órgão sexual se chama pintinho. Eu não sei como é que fala por aqui, mas lá no Rio de Janeiro chegam a chamar de barata. Perereca. Aí tu imagina, a menina cresce, barata, meu Deus. Aranha, meu Deus. Aí um dia ela está passando na sala, vê uma barata. Uma barata, barata. Barata, 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 barata. Barata. Percebe como a gente está lidando com a sexualidade? Aí você vem para a palavra de Deus, Gênesis escrito por Deus, Gênesis, Êxodo escrito por Deus, é a palavra de Deus, Levítico escrito por Deus, Números, Deuteronômio, nossa, é a palavra de Deus, maravilha. E você vem Cantares de Salomão, beija-me com o beijo da tua boca, que teus seios são assim, meu Deus, isso aqui não é de Deus não. Foi um acidente ter colocado esse negócio aqui, não é possível. É assim que nós lidamos com a sexualidade. Resultado, nossos jovens estão se perdendo. E o que nós estamos fazendo? Pode fazer sexo? Pode. Está liberado? Está liberado. Fiquem à vontade. Mas, presta atenção no que Deus falou. Gênesis 2, verso 24. Eu vou ler e vocês vão repetir em nome de Jesus. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você conhece isso, né? O que é uma só carne? Eu vou deixar o meu pai e minha mãe para se casar com a minha mulher porque nós somos muito amigos. Você não precisa casar para ser amigo de ninguém. Eu vou deixar pai e mãe para me se unir à minha mulher porque a gente tem sonhos em comum. Você não precisa casar com ninguém para ter sonhos em comum. O crente da igreja vai deixar pai e mãe para usufruir uma coisa que no relacionamento ele não tinha. Uma só carne. Sexo. Deixa pai e mãe. Quer sexo? Boa coisa tu queres. É o plano de Deus. Mas primeiro, você tem que deixar teu pai e tua mãe e assumir um compromisso denominado de casamento. É o plano de Deus. Pode chamar de careta, pode chamar de antiquado, quadrado, ultrapassado. É o plano de Deus. Quer manter relacionamento sexual? É uma bênção, foi criada por Deus, mas dentro do contexto de compromisso, quando você deixou pai e mãe. E para deixar pai e mãe, precisa acontecer em 3 aspectos. Passo número 1, financeiramente. Quer manter relacionamento sexual com alguém? Pode manter. Vai ter que deixar pai e mãe em primeiro aspecto, financeiramente. Tem que ter dinheiro para sustentar a mulher. Se ela come danoninho, aquele que vale por um bifinho, tem que dar danoninho todo dia para ela. Não vem se casar com essa, pai, o negócio aqui, me presta o dinheiro, pai, aqui, tenho que pagar as contas, me presta o dinheiro. Meu irmão, você tem que ter a responsabilidade. O envolvimento sexual envolve um compromisso de responsabilidade, chamado casamento. Deixar pai e mãe, número 1, financeira. Número 2, geograficamente. Já ouviu o ditado? Quem casa quer o quê? Casa. Pastor, uma bênção que eu ganhei na semana de oração, quarta-feira, hoje eu quero agradecer, sabe? Eu quero me casar tanto com a fulaninha, eu a amo tanto, é demais, pastor. E sabe, eu estava orando, Senhor, me mostra um lugar para me poder, eu estou sem dinheiro, não consigo comprar apartamento, está difícil. E pastor, a minha sogra ofereceu um quarto para eu morar na casa dela, pastor. Que bênção. Bênção. Deixar pai e mãe financeiramente, deixar pai e mãe geográfica, sai da geografia. Não mora muito longe que ela vai de mala para passar 6 meses. Não mora muito perto, senão ela vai tomar café da manhã todo dia na tua casa.
Terceiro aspecto, deixar emocionalmente. Vou deixar de amar os meus pais? Não. Não vai não. Mas você vai ter que cortar o cordão umbilical. Sabe por quê? Toda briguinha que tem, tu vai correndo contar para tua mãe. Toda briguinha que tem, tu vai correndo contar para o teu pai. Resultado, o teu pai passa a odiar o teu marido. Você depois faz as pazes e o ódio lá continua. Porque se minha filha casa e depois ela vem falar comigo que o marido fez isso, fez aquilo, está tratando ela desse jeito, eu vou pegar o cara, irmão. Aí ela volta para casa, me perdoa daqui, se reconcilia e a minha raiva continua. E quem foi o responsável por essa indisposição que foi criada entre mim e o meu genro? A minha filha. Porque coisa de casal se resolve em casa. Quando você não consegue mais resolver, é que você procura ajuda externa. Agora você trazer para que todos da igreja conheçam os conflitos que você tem dentro da sua casa, me desculpa, você não está sendo sábia, você não está sendo sábio, você não tem direito de expor o teu cônjuge para ninguém. Cortar o cordão umbilical não é deixar de amar, mas é você saber que agora você tem o teu próprio lar, a tua própria família. Então deixar pai e mãe ocorre em 3 aspectos. Número 1, financeira. Número 2, geográfica. Número 3, emocional. Pastor, por que o senhor está pregando isso e qual que é a importância disso? Abre agora a carta de Efésios, capítulo 5, último verso que vamos ler nessa noite. Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos ler o verso 31. Repita o que eu vou ler. Por isso, vamos repetir. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ué, a gente não já leu isso? Moisés não já tinha falado sobre isso? Por acaso o apóstolo São Paulo está sem imaginação para ter o que escrever? Claro que não. Ele explica por que ele está repetindo o verso. No verso seguinte ele diz, grande é este mistério, mas agora eu não estou falando de homem e de mulher, agora eu não estou falando de casamento, agora eu não estou falando de deixar pai e mãe, agora eu estou falando de Cristo e da igreja. O mesmo versículo usado para casamento entre um homem e uma mulher, é o mesmo versículo usado para a maneira como Cristo se relaciona com a igreja. Por que você acha que Jesus começou o ministério dele num casamento? Para mostrar que ele viria se casar com a igreja. E lá na festa de casamento, ele transformou a água em vinho. E lá na cruz do Calvário, me sai água e me sai sangue do seu tórax, quando o soldado lhe enfia a lança. E o que ele estava fazendo na cruz? Confirmando o casamento que ele tinha anunciado. Casamento. O casamento é o símbolo para ilustrar o modo como Cristo lida com a igreja. Isso significa uma coisa muito básica. Se eu tenho que tomar 3 passos para se casar com a mulher da minha vida, num contexto de compromisso, porque tem que ter compromisso, então olha só, eu deixo pai e mãe financeiramente, eu deixo pai e mãe geograficamente, e eu deixo pai e mãe emocionalmente para se casar com a mulher da minha vida. Agora, para se casar com Cristo, o noivo que vem buscar a esposa, eu tenho que deixar o mundo financeiramente, não ajunteis tesouro no mundo, nem no que o mundo há. Tenho que deixar o mundo geograficamente. Diante de Pilatos, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, olhai para as coisas do alto. E tenho que deixar o mundo emocionalmente. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nossa! Os mesmos 3 passos que eu tomo para me casar com a mulher são os mesmos 3 passos que eu tomo para me casar com Cristo no batismo. Percebe como é sério o casamento? Percebe por que a igreja adventista ela tem uma determinação tão específica sobre casamento? Porque o casamento é o método criado por Deus para mostrar como Cristo lida com a igreja. E por que o diabo trabalha tanto para destruir o casamento? Por que o diabo trabalha tanto para jogar o casamento na lata do lixo? Por que o diabo trabalha tanto para que hajam tantos divórcios mesmo em meio à igreja? Por quê? Porque ele está jogando na lata do lixo o referencial para ilustrar como Cristo lida com a igreja.
E nós não levamos o casamento a sério desde a época do namoro, porque você começa a namorar errado e depois quer ter um casamento certo. Aqui, se você começar errado, as coisas tenderão a dar errado. Se você começar certo, as coisas tenderão a dar certo. E o casamento ilustra Cristo e a igreja, instituição que o diabo quer jogar na lata do lixo. Por isso o casamento é tão atacado, por isso ele está tentando acabar com a tua família. Pastor, me explica um pouco mais sobre esse negócio de teologia do casamento. Explico. Dá uma olhada ainda na carta de Efésios, ainda no capítulo 5, e você vai perceber o que o apóstolo Paulo diz ainda a respeito de tudo isso. Verso 25 do capítulo 5. Maridos, maridos, levantem as mãos, sem medo, garoto. Isso. Mulheres que estão ao lado dos seus respectivos maridos, levante a sua mão. Pega essa mão, coloca no ombro do sujeito. Faz um carinho aí nele. Faz um carinho. Faz o carinho, faz. Mesmo que você não esteja acostumada, faz um carinho. Agora diz para ele assim, ó. Vai doer, mas é para o teu bem. Vai. Pode falar assim para ele. Presta atenção, infeliz. Olha só o que diz. Maridos. Mas a verdade é que o princípio também abrange as mulheres. Eu estou falando do marido, mas entenda que isso também é a mulher. Amai a vossa mulher como Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Eu tenho que amar a minha mulher como Cristo amou o quê? A igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Resposta básica, deu a vida por ela. Beleza. Então quando você chegar em casa agora, tu vira para tua mulher, amor, eu te amo demais, olha a prova aqui, eu vou me matar por você nesse momento. Aí você se pendura uma corda no pescoço, se enforca, corta os pulsos, mas antes lembre-se, olha como eu te amo, querido, e se mata, infeliz. É isso que o texto bíblico está dizendo? Tem que morrer por ela? Se necessário for, claro que sim, mas não é esse o conteúdo do texto. Amar como Cristo amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Número 1, de modo não egoísta. Número 1, de modo não egoísta. Número 1. Por acaso, em algum momento, Cristo pensou nele mesmo para poder vir a essa terra? Se por um segundo ele pensasse nele mesmo, ele não viria. Eu vou lá embaixo para ser crucificado, surrado, humilhado, rejeitado, preso, vendido. Ele nunca pensou nele. Ele só pensou em mim, só pensou em você e os resultados na nossa vida que o seu sacrifício proporcionaria. A nossa salvação nunca foi egoísta. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Para de ser egoísta. E se o sexo é o ápice do casamento, é o momento em que você se transforma em uma só carne, não sejam egoístas. É como Cristo amou a igreja. Ou seja, o órgão sexual que Deus te deu não foi para a tua felicidade. Foi para a felicidade do teu cônjuge dentro de um contexto de compromisso chamado casamento, depois que você deixou pai e mãe financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Por isso a igreja prega, e digam os psicólogos o que quiserem, a igreja prega que masturbação é pecado. E porque é um ato egoísta. O órgão sexual que Deus te deu não foi para a tua própria satisfação, foi para satisfazer uma mulher no contexto de compromisso chamado casamento, depois de ter deixado pai e mãe financeiramente, geograficamente e emocionalmente, porque isso ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo quer um compromisso contigo, isso não é de modo egoísta. E a masturbação não passa de uma prática egoísta. Esse não foi o propósito para o órgão sexual que Deus criou. Segundo modo pelo qual Cristo amou a igreja. Deu para a igreja o que a igreja precisava, não o que a igreja merecia. Me explica, pastor? Explico. Estava na cruz do Calvário, crucificado, e me chega um soldadinho e eu não consigo chamá-lo de outra coisa. Para mim era abusado, abusadinho, camarada. Aê, você não é o Cristo? Salvou todo mundo, desce daí, desce que eu quero ver, salve a si mesmo, vamos, desça, abusar, irmão, se eu fosse Jesus, Gabriel, aí lá vem Gabriel,
Fala, Senhor. Fogo nele, Gabriel. Tchapum. Ah, se eu fosse Jesus. Ainda bem que eu não sou, amém? Amém, igreja? Ao contrário, o que Jesus fez? Pai, perdoa. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele merecia a morte. E Jesus deu para ele perdão, o que ele precisava. Olha como é que Deus trata a gente. A gente merece a morte e Ele nos dá a vida eterna. A gente merece entrar num estado de perdição e Ele nos dá a salvação. Ele só dá para a gente o que a gente precisa, não é o que a gente merece. Nós não merecemos nada, somos pecadores e a sua graça faz com que Ele lide conosco desta forma. Ele concede para mim o que eu preciso, não o que eu mereço. Marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mulher tem que amar o marido como Cristo amou a igreja. Tem que dar para o marido o que o marido precisa, não o que ele merece. Ele não está merecendo muita coisa, mas não o trate como ele merece, o trate como ele precisa. Marido, talvez você ache que a tua mulher não esteja merecendo muita coisa, mas trate-a como ela precisa, não como ela merece. Aliás, desculpa, eu tenho uma dificuldade. O que uma mulher precisa? Mulher precisa de muito carinho? Né? Desse jeito? Mulher precisa de muito carinho? Muita atenção? Sair em datas especiais para jantar fora? Sair para passear finais de semana? Roupa nova como presente, 90% do salário do marido. Mas não merece! Mas não merece! Mas aí, como somos servos de Deus, vamos tratá-la como ela precisa, não como ela merece. Ah, dá licença, você vem dormir com aquele bob gigante na cabeça. Quem aguenta isso, gente? Em época de eleição, tu vem com aquele camisão grandão, eu sou mais o João dos 2013. E tu merece o quê? Tu merece o quê? Chata, fica espinziando, tu merece o quê? E você, marido, o que tu merece, meu irmão? Olha o que você se tornou, sua coisa gorda, careca, horrorosa, ronca a noite toda. Um bafo que ninguém aguenta. O que tu merece? Tua mulher deve olhar para você de noite e botar a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ei! É por isso que não funciona relacionamento nenhum se Cristo não estiver presente. Porque quando Ele está presente, Ele nos ensina a não sermos egoístas, Ele nos ensina a tratar a mulher como ela merece, como ela precisa, não simplesmente como o ser humano merece. É Cristo na nossa vida que determina o nosso sucesso matrimonial e, consequentemente, não há um testemunho mais poderoso nesta terra do que um lar bem-sucedido. É o testemunho mais poderoso em prol do Evangelho. Igreja só é igreja bem-sucedida quando as famílias são fortes. Quando as famílias são fragilizadas, a igreja é um fracasso. A sociedade está do jeito que está hoje porque a família tem sido alvo do ataque direto do maligno. E o diabo não ataca a igreja vindo aqui diretamente, ele vai na tua casa. E sabe, Deus queria que o teu lar fosse um pedacinho do céu aqui na terra e não um inferno. Mas hoje é a oportunidade que Deus está te dando de transformar a tua angústia em alegria pela ação poderosa do Espírito Santo. Deus faz milagres na família. Tratar como precisa, não como merece. Eu vou encerrar agora e só quero contar uma história. Posso? Sim ou não? Sim. Me dá um joia então. Obrigado. Se você não quiser ouvir, você pode ir embora em nome de Jesus. Não é fácil esse negócio de preciso, mas não mereço. Tratar como precisa. A gente só gosta de tratar os outros como merece. Eu estava fazendo a semana de oração em um estado desse aí. E o ruim dessa semana de oração é que a gente sempre fica longe da esposa. Ela deve estar me assistindo agora. Um grande beijo para você. Saudade, querido. E aí eu combinei, olha, eu vou chegar sábado à noite no aeroporto.
O aeroporto lá em Belo Horizonte, que a gente normalmente chega, é o aeroporto de Confins. Fica longe da cidade, uns 40 quilômetros. Confins, parece Confins do mundo. Olha, eu vou chegar no aeroporto aí tal hora, sábado à noite, saudade, saudade, eu também. A gente fica em contagem regressiva, falta 8 dias, 7 dias, 6 dias. Opa, é hoje, eu vou para casa. Saudade de lá, saudade de cá, combinamos o horário. Eu corri para a esteira para pegar logo a minha mala, para dar um abraço na minha lourinha. E minha mala foi a última a sair. Isso é a lei de Murphy, né? E eu peguei a mala por último e estou saindo. Quando eu chego no saguão, todo mundo abraçando todo mundo beijando todo mundo. E eu já saio assim empolgado para abraçar. E cadê? Eu botei a mala no canto, o saguão esvaziou-se, todos foram embora. E eu fiquei ali, mas não estava com saudade? Uma semana. Passaram meia hora, nada dela chegar. Passaram 1 hora, nada dela chegar. Aí eu comecei a exercitar. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Igual um louco no saguão. Dar o que ela... Me ajuda aí. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Dá força, Jeová. Dar o que ela precisa, não o que ela... 1h30 depois, nada dela chegar. Eu cansei e me assentei sobre a mala, próximo ao ponto dos taxistas. O taxista parava, Senhor, Belo Horizonte? Não. O outro parava, Senhor, Belo Horizonte? Não. Senhor, Belo Horizonte? Não, estou esperando a minha esposa. O outro vinha, Senhor, Belo Horizonte? Não, estou esperando a minha esposa. O outro, Senhor, Belo Horizonte? Não, estou esperando a minha esposa. Senhor, Belo... Não! Esperando a minha mulher! Daqui a pouco tinha um bolinho de taxista rindo de mim. Tipo assim, bobão, bobão. E eu dar o que ela precisa, não o que ela... O telefone toca. 2 horas depois. Amor. Oi. Estou um pouquinho atrasada, né? Você tá onde mesmo? Eu estou na delegacia. Delegacia? Não era para estar no aeroporto? O que você está fazendo na delegacia? Sabe o que é? Nós tínhamos um carro muito velho, irmãos. E para economizar a gente tinha kit gás. E o kit gás estava com problema de instalação. E saindo de onde nós morávamos, tinha que pegar uma ladeira em direção ao aeroporto. E aí ela ligou o carro. E aí passou para o kit gás, foi descendo a ladeira. A instalação deu problema, o carro morreu, o volante travou. E ela não conseguiu desviar do negócio que estava na frente, um ônibus. Arregaçou a lateral direita inteira do carro. Foi para a delegacia fazer o BO. Mas daqui a pouco eu chego, tá, amor? Mas você tá bem? As crianças? Não, tá todo mundo bem, só o carro estragou um pouquinho. 2h30 depois, sentado sobre a mala, taxistas rindo de mim. Lá vem o meu carro todo arrebentado. Aí parou assim do meu lado, o vidro elétrico ainda funcionava. Aí eu olhei para dentro do carro, oi. Ela, você quer dirigir? Eu quero. Aí eu entrei dentro do carro, olhei para as crianças, o carro todo arrebentado. Deixa eu te perguntar, adiantava eu brigar? Iria fazer o tempo voltar atrás? Iria? Iria desamassar o carro? Iria fazer o tempo voltar atrás? Se eu dou para ela o que ela merecia, eu não ia ter o que eu precisava?
Viu como Jesus tinha razão? Dei um beijinho nela, dei um beijinho nos meus filhos, fui para casa e o resto não te interessa. Jesus tem sempre razão, querido. Amar como Cristo amou a igreja. Ele nos ama assim. Ele nos dá o que a gente precisa. Olha para você, você não merece nada. Vem aí nessa pompa, vem aí nesse orgulho, nessa presunção, achando que é o merecedor de todas as coisas do universo. Você é um pecador. Você não passa de um pecador, você não merece nada. Mas Deus nessa noite quer te dar o que você precisa. Salvação. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar teu relacionamento com os teus filhos. Deus quer erguer a tua casa. Deus quer transformar a tua casa num pedacinho do céu nessa terra. Estou falando nessa noite para algum pai desesperado que o filho está afastado da igreja. Estou falando para uma senhora cujo lar é dividido, teu marido não se converte há tanto tempo que você prega para ele. Estou falando para alguém que já errou tanto na vida familiar, mas que quer começar tudo de novo. A graça de Deus te permite. Se você não tivesse mais chance nenhuma, Deus não teria trago você até aqui. Você veio porque Deus acredita que Ele pode fazer algo por você. Ele pode salvar a tua família e não existe caso perdido para o Senhor. Ele quer te ensinar a amar como Cristo amou a igreja. Talvez você não tenha tomado os passos certinhos, talvez você já tenha feito tudo errado com a tua namorada, talvez o teu noivado já não está muito legal, talvez o teu casamento você está vivendo apenas de aparência. Essa é a noite que Deus escolheu para fazer um milagre para a família. Segura aí na tua família, segura nos teus filhos, segura no teu cônjuge. E vem aqui receber a graça de Deus para a salvação do teu lar. A música que será cantada vai falar sobre essa graça. Deus quer estender a graça dele sobre a tua família. Mesmo que você esteja sozinho aqui, desacompanhado de repente, a sua família não está contigo, mas vem colocar a tua família no altar de Deus. Vem aqui abraçado com a tua esposa, de repente vocês não estão muito bem, vocês brigaram hoje, mas vem aqui. Vem receber a graça de Deus para a tua família. Levanta daí em nome de Jesus, enquanto essa música é cantada, vem buscar a graça do Senhor para a salvação da tua casa. Que ao término deste culto possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levanta daí, traz a tua família, traz a tua mulher, traz os teus filhos, vem junto, vem abraçado. Vem diante de Deus buscar a graça para o lar. Vem. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, e fim, pecado não se
explica, pecado se paga e Cristo pagou por separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou os abismos e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos estradas de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe.